Tá todo mundo ouvindo bem aí, gente? Dá um joinha aí se tá todo mundo ouvindo bem. Caiu uma chuva aqui agora e eu tô querendo verificar se a conexão tá boa. Ótimo. Boa noite a todos, a todas, a todos. Eu sou o Wellington Barros, sou psicólogo, sou escritor, sou terapeuta familiar, sou aqui de Minas e recebi um convite que me deixou muito honrado do Marcos Guimarães, um grande amigo de muitos anos, de décadas, e o Marcos me convidou para poder conduzir uma conversa que a gente vai ter aqui com duas personalidades que eu considero duas autoridades aqui de Belo Horizonte, e nós vamos falar sobre um tema desafiante, um tema importante e um tema que, de alguma forma, hoje ele toma uma proporção também celebrativa, né? Que é falar sobre a desconstrução da LGBTfobia. E eu queria fazer uma pequena reflexão, rapidamente, sobre a importância, né, do projeto Eu em Desconstrução. Um projeto corajoso, um projeto inovador e que nos convida a uma reflexão muito profunda, né? Então, as pessoas que, de alguma forma, se voluntariaram a participar do projeto, né, estão podendo ter a oportunidade de fazer de uma revisão, né, de revisitar certos conceitos. O processo de desconstrução é um processo importantíssimo na vida da gente. Mas para desconstruir, né, significa que algo foi construído, significa que algo foi alicerçado, mesmo que seja um algo às avessas, né? Que seja um conceito em algumas medidas perverso, um conceito em muitas medidas preocupante. E os preconceitos, principalmente, né, o machismo, o racismo, a LGBTfobia, são processos que destrutivos nos coletivos humanos, né? Então, é importante a gente tentar entender como é que esses conceitos, esses preconceitos são construídos, né? Se tornam crenças, se tornam bandeiras que muitas pessoas levantam. E para que a gente possa ter uma estratégia de desconstrução, a gente tem que entender como é que esses processos são construídos, né? E aí a gente tem uma enormidade de possibilidades. A ciência da sociologia, da psicologia, nos presenteia com muitas teorias a respeito, desde a representação social, para a gente poder, a psicologia social também, né, para que a gente possa entender um pouco da construção desses preconceitos. E o processo de desconstrução é um processo difícil e é um processo constante na vida da gente, porque a gente vai se percebendo e de forma assim, muito sutil, carregados de preconceitos. E assumir a nossa parcela de responsabilidade na construção desses preconceitos estruturais é algo também assim, difícil. Para poder falar um pouco sobre isso, eu queria chamar a Valquíria Laroche, que é uma artista aqui de Belo Horizonte, uma ativista de direitos humanos, uma grande amiga, e que tem uma história dentro da militância LGBTQIA+, de longa data. E aí eu gostaria que a Valquíria falasse para a gente um pouco, né, assim, da trajetória, dos projetos que ela... Oi, Valquíria, boa noite. Boa noite, bem, Wellington. Tudo jóia. Já estou aqui fazendo uma rápida introdução, só para poder te aguardar, tá? Assustou com a onça? Eu nunca me assusto com você, Valquíria. Ai, ai. Pois então, Val, eu fiz aqui rapidamente uma explicação sobre a importância, né, Sim, sim. do Eu estava processo, acompanhando. do processo de desconstrução. E como tem muita gente também que não te conhece, acaba que hoje nós estamos falando aqui para um público muito extenso, né, assim. E eu queria primeiro que você se apresentasse um pouco, né, contasse um pouco da sua trajetória de vida, da sua militância,
dentro da causa LGBTQIA+, e a importância dos seus projetos, do seu trabalho, na ordem da desconstrução de tantos preconceitos e de tantas situações que, em alguma medida, trazem a marca, né, da violência contra as pessoas LGBT. Então, eu queria que você se apresentasse primeiramente, né, depois você pudesse falar um pouco desses seus projetos, da sua atuação como operadora de direitos humanos, né? Bom, na verdade, eu estava esperando você contar também a sua parte, né, que foi muito importante. Eu fui analisada pelo Dr. Wellington há muitos anos atrás. Eu me reconheci como uma pessoa diferente, na sociedade, imputa caixinhas temáticas, na qual eu não me encaixo, não sou uma mulher de ser enquadrada em caixas, mas para o entendimento público, já que estamos conversando com inúmeras pessoas, é importante, né? Então, eu me identifiquei, à época, quanto uma mulher trans e percebi-me diferente de diversas outras pessoas que eu tinha como referência. Nós estamos falando aqui de décadas atrás, não existia internet, os celulares, a gente tinha uma referência de beleza das mulheres trans e das mulheres travestis pelas revistas Cruzeiro, que ninguém que está assistindo aí conhece mais, né? Dentre outras bem antigas que retratavam o carnaval no Brasil. Então, como a sociedade sempre foi muito hipócrita, essas beldades, que elas eram lindas mesmo, apareciam no carnaval quanto cidadãs, como qualquer outra passista ali. Então, eu via aquelas pessoas ali e falei, gente do céu, não sou eu sozinha no mundo, né? Porque a gente não tinha informação. Então, a minha percepção deu-se através de uma análise, né? Então, eu sou muito grata ao Dr. Wellington, um excelente profissional, competentíssimo, que conseguiu desvendar o OVNI. Para ele foi fácil. Para mim foi difícil entender, já que a gente declina, refuta tudo que pertence ao universo masculino, quanto vestimentas, todo esse ideário, né, imaginário da sociedade do que é um menino e do que é uma menina. A gente vem em desencontro isso tudo. Então, a primeira coisa que a gente tenta é existir, né? Depois da existência, se apresenta, se aquela outra pessoa não entende o que está acontecendo. Ela quer te imputar naquelas... Deu uma desaparecida e já voltou. Fala se você está aí, viu? Que você está sumindo direto aqui para mim. Não, eu tá tô me ouvindo, aqui, pode ficar tranquila. Tô te ouvindo bem, pessoas pode ficar tranquila. Estão me ouvindo? Uhum. Tá todo mundo ouvindo, não tá, gente? Tá me ouvindo? Então... acho que tá todo mundo... porque deu uma sumida, uma congelada aí um tempo. Uhum. Então, foi muito importante a presença do Wellington quanto profissional. A partir do momento que nós nos tornamos amigos, perdeu-se a relação médico-paciente, obviamente, e ele passou a figurar como integrante de uma equipe multidisciplinar que nós criamos conjuntamente. Isso não foi uma criação só da Valquíria, não, porque o Wellington foi um excelente orientador. E, ao longo dessa minha fala aqui, eu vou apresentar alguns papéis aqui rapidamente, ele nos ajudou a formatar diversos projetos que àquela época eram impensáveis. Se hoje as pessoas não conseguem lidar com a temática LGBT, tem preconceito, é um tema não afeto aos gestores públicos, aos políticos, imagina-se há décadas atrás. Né? Mas nós chutamos a porta literalmente diversas instituições, mas fundamentadas, com uma equipe técnica. Você quer pontuar aí, Wellington, essa formação da equipe? Que aí depois eu dou uma continuidade. Eu acho bom você falar. Tá, ok. Pois então, isso foi no final da década de 90, aqui em Belo Horizonte, muitas pessoas eram vítimas de crimes. Existia um crime organizado contra a comunidade LGBT, na época chamada comunidade GLS.
E aí a gente, eu, Valquíria, mais uma advogada que nos ajudou muito na época, doutora Valdênia, nós fomos procurados pela Secretaria de Estado de Defesa Social e Secretaria de Direitos Humanos para que nós pudéssemos capacitar uma equipe do Disque Direitos Humanos para que essa equipe pudesse, no final da década de 90, estar capacitada a receber as queixas da comunidade GLS. Porque a comunidade GLS, né, as travestis, as mulheres trans, as lésbicas, os gays, entravam em contato com os órgãos públicos e os órgãos públicos não sabiam atender a essa parcela da comunidade. Então nós fizemos um trabalho de capacitação da equipe do DDH, que era o Disque Direitos Humanos. Vou só reforçar, no final da década de 1990. Então nós estamos aqui há mais de 20 anos, né? E quantos conceitos regrediram? Quantos trabalhos parece que foram por água abaixo, né? Houve um retrocesso nesse sentido, né? Mas é muito importante as pessoas terem ciência desse momento histórico, do que representou, né, para a militância em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e a seriedade de um trabalho técnico-científico junto a órgãos públicos. Fomos, na época, demos capacitação na Polícia Civil, na Polícia Militar, né, em vários órgãos públicos a respeito do atendimento adequado, humanizado, específico para a comunidade, na época denominada comunidade GLS, e que depois mudaram as denominações, porque a dimensão da diversidade sexual também foi entendida dentro de uma perspectiva muito mais ampla do que na final da década de 90 era compreendido. Mesmo porque as ciências que estudam o comportamento sexual e as orientações sexuais também evoluíram, né? Então, muitas formas de viver e de expressar o afeto e de expressar a vida sexual foram aparecendo, na realidade foram se nomeando, porque elas sempre existiram, né? E a Valquíria foi uma liderança importantíssima. Meu trabalho se restringiu apenas ao trabalho técnico, né, psicossocial. A Valquíria foi a liderança, foi o cartão de visita pela seriedade dela como artista e pela fidedignidade com a qual ela tratava todo o trabalho. Então nós temos na pessoa da Valquíria, eu acho que Minas Gerais deve muito à pessoa da Valquíria neste sentido, pela seriedade, pela competência e pelo jeito extremamente cauteloso com a qual ela teve a entrada nas instituições aqui em Minas Gerais, onde nós começamos lá atrás, isso que hoje o Marquinho vem nos presentear com esse projeto Eu em Desconstrução, né? E a desconstrução é um projeto que vai se prolongar por toda a existência, porque nós estamos num constante convite à desconstrução. Então vamos lá, Valquíria, continua você agora, que eu já falei bastante. Falou não, foi ótimo contextualizar. Principalmente repetir que era a década de 90. Essa história é muito importante. O brasileiro não tem memória, mas a memória LGBT tem que ser resguardada com a verdade. Isso não traz-me nada, não massageia-me o ego. Muito pelo contrário, foi muito esforço. Eu massageei meu ego no palco, não no ativismo. Mas registrar isso é de suma importância. Então, quando nós estávamos lá capacitando o DDH, nós somos tão ousados que nós entramos no computador, né, dos alunos, percebemos ali uma lacuna, que era o atendimento a esse segmento, principalmente as meninas que estavam nas ruas, né, mantendo o seu trabalho ali, o comércio do sexo, as profissionais do sexo, portanto. Então, nós colocamos ali o dialeto nagô, dentre outros dialetos, que eram falados, porque no momento de um problema, de uma confusão, de uma violência, ela poderia estar falando que acontecia muito isso, a gente ouviu isso muito, né, dos atendentes. Então, eles poderiam acompanhar ali aquela tradução simultânea, permita-me brincar aqui com as palavras, né, e ver, olha, o bofe, o aqué, desacuendou com o meu aqué, ou seja que for, para que as pessoas não tivessem uma escuta preconceituosa, e sim uma escuta menos preconceituosa. Se é que a gente pode falar que uma escuta nada preconceituosa, que aquele servidor deveria ter à época. E uma, Oi. coisa importante, Valquíria, é que na época nós detectamos, né, Valquíria, de acordo com... Nós tivemos acesso ao banco de dados da Polícia Militar e da Polícia Civil, e nós conseguimos, na nossa pesquisa, detectar que existia um crime organizado
Existiam quadrilhas específicas para a violação dos direitos das pessoas GLS. E era importantíssimo que essas pessoas se sentissem acolhidas, porque às vezes a pessoa era vítima de alguma violação, de alguma violência, de alguma extorsão, e ela não se sentia acolhida na delegacia, ela como vítima. Ela chegava para o delegado e ela era escorraçada na delegacia. Porque o delegado... Não, pode falar. Mesmo que ela chamasse a polícia numa loja, digamos, foi comprar uma maquiagem, ela foi desrespeitada, discriminada. Se ela chamasse a polícia, automaticamente ela já era a ré, né? Ela não figurava ali nunca como vítima. Independente dela estar com testemunha, qualquer outra pessoa, invertia-se no ato essa situação. O vendedor, seja quem for que a discriminou, ali já mudava o assunto. Ó, essa figura entrou aqui e acabou. Você não tinha como cala a boca, né? E tapa na cara e delegacia. Então, assim, nós percebemos inúmeros casos, inúmeros absurdos que ocorriam aqui e em todos os outros estados. E tem estados que é muito pior do que aqui. Reconhecido esse trabalho, né, técnico, né, essa formação tríplice aí, o doutor Wellington, né, com essa questão da psicologia, da psicanálise, a doutora Valdênia, a parte do direito, tivemos participações de outros advogados, né, Wellington, como a Sandra Oliveira, dentre outras figuras importantíssimas aí que nos acompanharam, né, a doutora Márcia Martini, dentre outros. E aqui nós passamos a ministrar aulas e palestras junto às polícias, como o doutor Wellington já citou aí. Quero só mostrar aqui, olha se eu estou enquadrando direito aí, o ano, que é 2002. Isso aqui é um seminário internacional das polícias militares, né? Brasil, América Latina, Caribe. Deu para ver direitinho, Deu para ver, certinho. Minha cirurgia dos olhos, né? Tá, jóia. Então, só mostrando aqui que o Dr. Wellington falou, nós podemos, né, participar inúmeras vezes, né, de capacitação das polícias e culminou também do convite à pessoa da Valquíria ao curso nacional de segurança pública. Então, eu também sou conteudista do curso nacional de segurança pública. Aconteceu isso uma vez na vida, nunca mais aconteceu. Então, nós capacitamos todo o efetivo, né, das polícias de todo o Brasil. Eles mandaram representantes, foi aqui no Belo Horizonte, no Hotel Bristol. A direção aqui, toda essa organização foi da nossa Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, através, à época, capitão Duane, né, já está na reserva, mais graduado, obviamente, né, mas à época era capitão Duane. E ali, essa condução deu-se por bastante tempo, até que todo o país, todos os estados, aqui representados por alguém, né, fosse capacitado através dessa iniciativa das Minas Gerais. Iniciativa exitosa, tanto que culminou no Curso Nacional de Segurança Pública. Eu gostaria só de lembrar de um fato muito engraçado, Valquíria, que eu acho que ia ser legal as pessoas saberem, né? Que as portas das instituições foram abertas, mas nós não fomos bem recebidos de início, não. Né? Teve um evento uma vez de formação de sargentos, que devia ter mais de 600 sargentos sendo formados, e nós chegamos no auditório, eu e a Valquíria, e nós fomos vaiados pelo auditório. Só de policiais militares. O comandante-geral da Polícia Militar mandou todos ficarem em pé por 2 horas em pé calados. Por causa da forma como eles nos receberam. Isso então, também não acontece mais dentro da polícia, que isso é uma tortura. Essa tortura. Mas, enfim... Diga-se de passagem. Quer dizer... Aquele resquício do militarismo, mas a Polícia Militar dos Estados Unidos está bem avançada. Nós começamos um processo de desconstrução numa instituição extremamente arraigada de preconceitos, extremamente arraigada. E dentro do próprio Código Militar, a forma como era entendida a homossexualidade e a diversidade sexual. Né? O policial militar, inclusive, existe ainda dentro do Código da Polícia Militar a condenação da pederastia. Eles entendem que o militar não pode ser homossexual, porque ele está cometendo crime de pederastia. Já foi retirado. Ah, foi retirado? Nacional. No Estado não tem isso aqui, não. Então tá bom. Mas na época existia. E aí muitos militares, após as palestras, nos procuravam para poder assim, desabafar e chorar o que sofriam dentro da própria corporação.
né? Mas Então, isso tudo mudou, graças a Deus, né, Wellington? Graças a muito trabalho. Né? A gente tem que enaltecer o trabalho das nossas polícias aqui. Culminou num documento que são as diretrizes da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Vocês podem perceber aqui que é do ano de 2004, né? E essas diretrizes, aqui tem uma dedicatória do capitão Duane, à época, né? E eu, Valquíria, pude escrever um capítulo que é relacionado às homossexualidades. Quer dizer, isso aqui, salvo engano, salvo engano, não tenho certeza, foi antes do curso nacional de segurança pública, né? Então, o que o doutor Wellington falou é muito importante para a gente entender que essa trilha não foi fácil, né? Nós pavimentamos mesmo a avenida para todo mundo que está vindo aí sambar, né? Mas o caminho não foi fácil, não vai achando que a gente foi lá com 3 estrelas e apresentar uma aula, uma palestra, que na verdade, o secretário à época teve que designar a Valquíria, sabe? Explicar que este OVNI era uma atriz, sabe? E ali ela poder chegar nos lugares e não ser presa, né? Essa mulher é louca, né? O que ela tá fazendo aqui? Quem que essa pessoa tá? Talvez está na Afonso Pena batalhando, tá de dia, né? Batendo na porta de uma instituição séria. Né? Então, as questões não foram fáceis. Houve tanto avanço, né? Vou correr porque o tempo está bem rápido. Houve tanto avanço que nós conseguimos, depois que eu fui para a prefeitura, né, Wellington, com esse trabalho reconhecido, dirigiu o centro de referência, iniciou-se comigo na Prefeitura do Estado, na Prefeitura de Belo Horizonte, e deste trabalho fui convidada ao governo de Minas, dirigir o centro de referência do Estado, e depois, com o upgrade da política, fui para estar coordenadora especial de política e diversidade sexual do governo de Minas Gerais. E lá, né, nesse processo de centro de referência estadual até o trabalho foi contínuo, né? Só mudei o upgrade, né? Passei pelo upgrade. E lá eu tive a possibilidade de, junto ao Escritório de Direitos Humanos, ao Ministério Público, ao Dr. Rodrigo Nogueira, promotor, provocar a Polícia Militar e alterar o IPSN, é o IPSENG, né? Aquela, como que a gente fala? É previdência, né? Que são os direitos previdenciários do servidor, da servidora do Estado, e na polícia a IPSM. Então, dentro do Estado de Minas Gerais, a Polícia Militar é reconhecido o casal homoafetivo, desde época passada. Então, para vocês verem o quanto que avançou, né, Wellington? Isso que a Valquíria está falando é essa pavimentação. É essa base importantíssima, esse alicerce que permite que a gente hoje possa usufruir de uma série de situações tão simples e corriqueiras no dia a dia e que não eram simples e corriqueiras há décadas atrás, né, Valquíria? E o que mais me chama a atenção, eu acho que agora a gente pode passar para isso, Valquíria, é que a Valquíria, com toda a formação humana dela, pela trajetória de vida dela, pelos preconceitos que a Valquíria sofreu, ela ainda teve um outro olhar. Um olhar um pouco mais apurado ainda sobre as pessoas vítimas de violência e vítimas violadas nas suas garantias. Dentro da própria comunidade LGBTQIA+, o olhar da Valquíria para a população carcerária LGBTQIA+. Então, eu acho importantíssimo a Valquíria falar do projeto dela nesse sentido inovador, não em termos apenas de Minas Gerais, nem apenas de Brasil. É um projeto inovador mundialmente falando. Eu não estou aqui para massagear o ego da Valquíria, não, porque isso é matéria do Fantástico. E eu acho importante você fazer uma passagem sobre isso aí, Valquíria. É importantíssimo. Sim, sim. E durante todo esse trabalho, nós criamos o nome social em âmbito do Poder Público Executivo, né? Começou dessa base para chegar no ponto. Mas eu fui visitando todas as unidades prisionais, desde o Ceresp, que aqui no estado é a entrada, é a porta de entrada quando a pessoa é detida, né? E ali encaminhada a um presídio, uma penitenciária, de acordo ali com o seu histórico, digamos assim, né? Então, percebi que aquelas pessoas gays, travestis, tinham corte de cabelo zero, né? Estavam muito magros, mas muito magros. E as pessoas, outros, né, reclusos ali, outros presos, estavam com um dedo de corte de cabelo. Então, eu comecei a questionar nessas minhas visitas
que elas estão com o cabelo raspado, se estão aqui 1 ano, 3 anos, 2 anos, a pessoa daqui a 3 meses já tem um dedo de corte de cabelo. Só os gays e as travestis têm cabeça raspada. Então, não raspa o cabelo todo, não tá certo, não, porque eu já voltei aqui e continua zero, não estou entendendo. Então, quando eu consegui conversar com as meninas, elas me relataram todos os problemas, inclusive, desculpa, a questão desses estupros, né? Que o Estado é quem abria a porta, né? Era negociado, tipo, o preso queria fumar, né? Fazia troca de serviços sexuais com essa pessoa dentro da cela dele, ó, vou mandar para ir a travesti, e ela vai manter relação com 1, com 2, com 10, ou quantas eles quiserem, sabe? E quem abria a porta de uma cela e da outra cela era o agente do Estado. Aí acabou, né? Então, nós sentamos, construímos esse projeto, mas esse projeto foi construído através de uma pesquisa, não foi nenhuma loucura, uma pesquisa mesmo, de verdade, ouvindo todo aquele público-alvo, né? Quem que eram aquelas pessoas, se eles já sofreram estupros, a questão das DSTs e AIDS, para a gente poder fundamentar esse projeto, né, que culminou na ala específica. Isso, gente, foi final de década de 90, início do ano 2000. Né? Então, a gente começou a pilotar, e em 2009 a gente já estava com grandes avanços. Né? Isso aqui foi uma das primeiras visitas. Né? Pode-se perceber o cabelo cortado, como eu disse aqui, eu estou sentada, né? E ali todo um trabalho. E o que era esse trabalho? Não é um seguro, era escola, com recurso para essas pessoas, que também percebemos que quando elas saíam de lá, cumpriam sua pena, não tinha 10 centavos para pegar um ônibus, então isso, a pessoa revoltada acaba cometendo outro crime, porque ela já sai de lá, tem que andar, os presídios são afastados da cidade. Então, nós percebemos pequenos detalhes e fizemos um cartão para essas pessoas, para que todo aquele trabalho, né, a panificadora, costurar alguma coisa, fazer fuxico, que fosse vendido, fosse revertido para aquela pessoa ali em cumprimento de pena, para que quando ela saísse, ela tivesse aquele dinheirinho ali, né, para se manter, né, e ajudar a sua família. E até chegar em casa, né? Muitas vezes tem como se Sim, locomover para chegar em casa. principalmente. Nós fizemos isso, a gente ia para o presídio, via a gente andando lá, a pessoa assim, com a cara de se separasse, eu acho que algum preso fazia alguma coisa com a gente, porque ele já saiu de lá mais do que revoltado do que quando entrou, né? Então, houve uma normatização. Por que eu estou mostrando isso? Isso foi publicado no Minas Gerais. O Minas Gerais é a Bíblia, né, do servidor público, o Diário Oficial do Estado, o DOI. Então, toda essa construção. E com termos que as pessoas poderiam se desligar, né, do projeto. Do tipo, ela pedia para ir para lá, porque as 2 unidades estavam aqui, nós separamos presos condenados de presos provisórios, isso reza a legislação penal e ninguém o faz. Né? Após a paz, né? Nenhum serviço útil foi feito dentro dessas unidades prisionais. Ninguém fez, não teve nenhum senhor engravatado, macho, que foi lá e pôs o dedo, igual a Valquíria pôs o dedo. Né, e mudou esse círculo vicioso de crimes que acontece ali dentro, que as pessoas saem de lá muito mais revoltadas do que entraram. Então, ali nós começamos com diversos trabalhos, criamos bibliotecas, premiamos o melhor leitor da cela, o melhor leitor da ala, o melhor leitor da unidade prisional, e ele ganhava kit de higiene pessoal, eu recolhia isso entre os meus amigos na boate, né? Muitas pessoas já contribuíram para poder premiar essas pessoas. Colocamos maquinário de costura e também ouvimos nem todo mundo é cabeleireiro, mas ficou, né? Nem todo... Então, acho que travou a fala da Valquíria. Entendi. Tá ok. Então, nós ouvimos aqueles presos e eles propuseram pedreiro, alvenaria, outros cursos que não tinha mimimi. Que a sociedade quer imputar cabelo, maquiagem, né, para essas pessoas. Então, sempre eram ouvidas, né, ouvido as demandas e levado à direção da casa, né, das unidades.
Olha, eles estão reclamando disso, aí obviamente o gestor, olha, a gente também está reclamando disso, 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 e a gente fazia essa mediação de conflito entre as partes. O projeto foi tão exitoso que nós recebemos no estado de Minas Gerais o Ministério da Saúde, que reconheceu, todo mundo aí deve conhecer o Marden Filho, que estava à época lá, né? O presídio, que você vê que as meninas estão todas de cabelo grande, já de brinco, maquiadas, gordinhas, né? Pesavam 30 quilos antes, né? Aqui estão os cursos, né? Dentre outras atividades. Nós levávamos filmes, né? Isso não é passar a mão na cabeça de bandido, não, para aquelas doidas que assistem. Que é isso, né? Não, é potencial ofensivo menor. Não é mãe que jogou o filho na Lagoa da Pampulha, não, porque não quis o bebezinho, não. Não é estuprador, não. Ela tinha um potencial ofensivo menor. Está aqui, ó. Prova factual, pesquisa, né, de quais eram os crimes daquelas pessoas. Então, a gente precisava de ter uma justiça restaurativa, nem encarcerar loucamente, não. A gente tem estrutura nem de recurso para isso no Estado, não. E aqui a gente fazia filmes, né, à noite, sem pipoca, né, e discutia aqueles filmes, para que essas pessoas tivessem vontade de reintegrar-se à sociedade, né. E aconteceu. Eu tenho amigas, né, aqui de Belo Horizonte, que após ganhar o Miss prisional, existia Miss de mulher, não foi a Valquíria que criou Miss em presídio, tá? Já existia, os homens todos vão assistir as bonitas desfilando. Mas, peraí, vamos colocar as bonecas lá também. Ah, que isso, uma pessoa vai ter boneca? Sim, no Miss. Aí levei uma estrela aqui da rádio, que é a Caiete, para apresentar, isso foi noticiado na televisão, nos globais da vida e tudo mais. Então, teve Miss, sim, do presídio, né? E essas pessoas, hoje em dia, essa moça mesmo fez faculdade, quanto outras que eu conheço, saíram, foram contratadas pela Contax, diversas empresas que abraçaram o trabalho da Valquíria à época. E o mais engraçado, né, que mesmo com todo esse trabalho exitoso, e prova disso que eu fui indicada ao Prêmio Novare e não ganhei por quê? Com a mudança política, com a bandeira política, a outra gestão entrou e limpou a mesa. Pegou o status quo de coordenação de políticas de diversidade, diminuiu para uma diretoria, uma caixinha. E a militância pop, né, mineira, não gritou e não reclamou, porque não eram do partido X, que a Valquíria estava lá sentada, eles eram de outro partido, para eles não era vantagem abrir a boca e falar que essa política foi toda desmantelada. Quando cheguei à última etapa, né, que vem alguém de Brasília, né, lá do Ministério da Justiça, do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, em loco, né, é a última etapa. Fui aprovada em todas. Claro, prêmio Inovare, é para quem inovou algo, né, criou algo. Mas que aprovada, ó, que é bonita, ela recebeu o prêmio. Essa pessoa veio, quando eu entrei já visitante, não estava mais servidora pública, né? Fui visitante ao presídio, que elas começaram a chorar. Valquíria, pelo amor de Deus, não tem mais estudo, não tem mais trabalho. Estão chamando a gente pelo nome aspas, de registro, viado, termos pejorativos. Eu fiquei em choque. Só pedi desculpa. Gente, vergonha alheia. Vergonha alheia. Isso é política no Brasil. Entra e limpa a mesa. Então, assim, o Wellington falou dessa questão do presídio, mas nós não deixamos essa situação só nessa questão, né? Nós participávamos com o Dr. Wellington, né, Valdênia, de inúmeras mediações de conflito em delegacia, a sociedade, profissionais do sexo, etc, 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 né, para evitar que estas pessoas fossem para lá. Então, concomitantemente, existiam outros trabalhos, né, relacionados, né, junto ao governo, e ali nós pudemos exercitar isso, além de campanha de respeito à diversidade. A gente está vendo aqui, minha irmã lindíssima Nani People participou, Leonora Áquila, dentre outras estrelas aqui da televisão mineira, né? Ministério Público, dentre outros, Polícia Civil toda vestiu a camisa, toda, delegados, equipe, doutora Letícia Gamboge, maravilhosa,
está chefiando homicídios hoje em dia, e criamos a Comissão Estadual de Política de Enfrentamento às Fobias. Foi meu último ato no governo de Minas. No dia 31, isso aqui foi publicado no Minas Gerais. Agora, se alguém aí me perguntar quantas anda, sorry, nunca ouvi nem ouvi falar mais. Então, assim, é muito triste, velho. Muito triste, mas a gente trabalhou, né, muito para que as coisas acontecessem, né? Isso, a gente segue na luta. Esse testemunho que a Valquíria traz, né, ele ultrapassa só a dinâmica da política pública, ele fala de uma filosofia de vida, ele fala de uma busca constante, né, da tentativa de dar voz a quem não tem o direito de falar e a quem não tem o direito de fazer valer os seus direitos, né? E hoje nós vivemos um momento muito complicado em termos estruturais, em termos conjunturais no nosso país. Um momento de muito retrocesso, onde a gente, até pelo projeto do Marcos Guimarães, somos reconvidados, mais uma vez, a um processo de desconstrução, a um processo constante de reavaliação das nossas posturas e de um convite importante de revisão e de como que nós podemos fazer, né? Enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, né? Qual que é a nossa parcela daqui para frente, porque a luta ela é constante, ela é de todos os dias e todo dia mata um leão. Permita-me, Wellington, só fazer um parênteses, né? Você brilhantemente falou do retrocesso e está repetindo isso sempre. O retrocesso está tão grande, questões que eu nem pensava, né? Uma amiga sofreu preconceito no apartamento dela, né? Eu fui ajudá-la lá. E lembrei-me, né, da questão da nossa delegacia, foi um projeto, né, da Valquíria quanto coordenadora junto à Polícia Civil. Quando nós criamos, nós convidamos o movimento social à discussão, isso é uma, né, foto do movimento, que pós a criação nós não acompanhamos mais, né, o que estava acontecendo. Aqui foi quando criou-se com sede própria. E ali nós percebemos que essa especializada voltou para ser uma caixa dentro daquela estrutura enorme com vários temas. Não era isso que a gente queria. A gente queria um status quo para poder ter essa cara para a sociedade, né? Olha, essas pessoas LGBTs têm a sua delegacia específica, né? Porque não existia o crime de homofobia. Então, à época, nós capacitamos todos os policiais civis, né, do estado de Minas Gerais. E essa capacitação vem ao encontro disso. Como que eles colocaram isso no REDS, o antigo BO, Boletim de Ocorrência, né? Como que eles fariam isso sem nenhum preconceito, sem transformar aquela pessoa vítima em ré, como eu disse aqui anteriormente, que acontecia. Então, essa capacitação foi tão importante, né, e o trabalho da delegacia foi tão importante, que nós ganhamos o prêmio de qualidade em atendimento. Foi a minha época de governo, a melhor delegacia em atendimento. E culminou, mais uma vez, né, estou repetitivo com esse verbo, né, na criação da Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância. Vocês podem ver a Valquíria aqui, né, com algumas lideranças. Aqui é a Polícia Civil, toda a chefia, a época, né, e o movimento negro, né, representado aqui. Então, foi exemplo, né, foi modelo para a criação da Delegacia de Crimes Raciais e Intolerância, que hoje em dia nós estamos dentro, né, dessa delegacia. Então, falar desse retrocesso é muito importante, porque as coisas estão se dando igual se davam na década de 80, né? Nem de 90. É muito impressionante isso, né? Em alguns casos, pior, né, Valquíria? Porque a gente tem, na realidade, os representantes do poder público com um discurso extremamente preconceituoso, criminoso, coisa que nós não nos deparamos com isso naquela época. Né? Então, é como se tivesse institucionalizado o crime, né? Assim, o preconceito contra a comunidade LGBTQIA+. E para poder fazer um gancho, né, com a nossa próxima convidada, já agradeço a Valquíria, a sua disponibilidade.
o seu brilhantismo na forma como a Valquíria expõe. E eu conheço a Valquíria já de longa data, não vou contar quantos anos, não, senão entrega a minha idade. Uhum. E, né, e nem, Pelo amor de o Deus. pior de entregar a minha idade não é entregar a idade da Valquíria, né? Incontável. Tem até bolão em Minas Gerais para Para descobrir. descobrir. Então, aí, ó, Carlinhos Brasil deixando recado aí. Gostaria de agradecer a Valquíria, a brilhante participação dela. A Valquíria é uma amiga, uma pessoa que eu aprendi a respeitar durante décadas e que eu me orgulho muito de fazer parte da vida dela fazer parte da minha vida, né? Sei que nós temos algumas diferenças, às vezes, conceituais, mas a gente se ama muito e a gente luta pela mesma causa, que é É o mais importante, a né? busca e a valorização e a manutenção da dignidade. E isso é Wellington, importantíssimo, né, Valquíria? eu quem agradeço, para não atrapalhar a doutora Mônica Sofia, que tanto amo também, né, a conheci através de você, a respeito muito e a admiro muito. Eu quero agradecer pela oportunidade, eu agradecer ao Marcos, né, agradecer o Eu em Desconstrução e convidar as pessoas, né, a participarem, a acompanharem, né, as redes sociais, no Instagram, que em breve estaremos em Portugal. Inclusive, hoje convidei alguns amigos, o fuso horário é meio complicado, né, muito em cima da hora, mas estará gravada, né, a nossa live, eles assistirão assim que puderem. Sou Então, mesmo. Portugal, um beijo, Brasil, Wellington, Tá ok. Tá obrigada. jóia, Beijo, Val. doutora Mônica. Beijo, obrigada. Nós continuamos aqui, gente, ainda com a participação agora da doutora Mônica Sofia, que é promotora de justiça do Ministério Público. Já vou chamá-la. Como é que faz aqui, Valquíria, para chamar a Mônica? Você sai? Como é que é? Eu sou dinossaurica. Peraí. Minha época não existia internet. Eu vou te remover. Não, sou analfabeta Tá. digital. Tá, eu vou te remover educadamente, cheio de amor, tá? Beijo. Tchau, tchau. Pois então, gente, agora eu vou chamar a Mônica, que é a nossa segunda convidada da noite, para poder falar um pouco do trabalho dela. Só um minutinho, deixa eu só achar a Mônica aqui. Pronto, Mônica já está entrando. Mônica Sofia, promotora de justiça, vai falar um pouco também de uma pesquisa importantíssima que a Mônica fez sobre a população carcerária LGBT, né, que é IA+. Vai falar um pouco também dos órgãos e de uma prestação de serviço, né, que o Ministério Público e outros órgãos estão abertos a receber as queixas e acolher a demanda da população LGBTQIA+, tá bom? Então vamos só aguardar, a Mônica está entrando. O pessoal perguntou a respeito... Ei, Mônica, boa noite. Boa noite. Só dar mais um recadinho. Gente, se cair a live por causa do tempo de duração aqui no Instagram, a gente sai e volta de novo. Eu convido a Mônica de novo, a gente continua, tá bom? Mônica, gostaria primeiro, né, que você se apresentasse para as pessoas todas, né? Falasse um pouco sobre a sua carreira dentro do Ministério Público, sobre essa leitura que você tem, essa sensibilidade que você tem em relação ao trabalho e ao acolhimento das pessoas da comunidade LGBTQIA+. Boa noite. Eu queria cumprimentar a todos, todas e todes que estão nos assistindo hoje. Como usualmente eu faço quando tenho oportunidade, na pessoa da querida e amada Valquíria Laroche, que eu tive a honra de conhecer pelas mãos do Dr. Wellington Barros e que realmente abriu uma nova janela na minha vida, na forma de eu olhar o mundo em toda a sua diversidade. Sempre que possível, sempre que eu estou em um evento e que a Valquíria ou está no evento ou a Valquíria está assistindo ao evento, eu cumprimento as pessoas que estão nos assistindo na pessoa dela, que é uma querida, encantadora, lutadora, valorosa, e uma pessoa importantíssima na história LGBT de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Então, eu sou promotora de justiça em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, há 22 anos, já atuei em diversas áreas, né, tendo atuado recentemente na área de direitos humanos. E há alguns anos atrás, eu estive fazendo uma pesquisa a respeito da comunidade LGBT encarcerada, né? Eu fui cursar uma pós-graduação ofertada pelo próprio Ministério Público, por meio do nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento, e na época eu não sabia bem o que eu iria pesquisar.
E então chegou até mim a informação, narrada aqui pela Valquíria, de que algumas travestis encarceradas teriam comparecido a uma audiência criminal com seus cabelos raspados. Essa informação chegou até mim e me chocou muito. E eu fiquei ainda mais chocada ao perceber que, muito embora eu estivesse há tanto tempo dentro do Ministério Público e atuasse no sistema de justiça há tanto tempo, e que as minhas amigas e os meus amigos fossem a grande maioria do sistema de justiça, o assunto referente à comunidade LGBT encarcerada não era um assunto recorrente entre nós. Muitas das pessoas com quem eu fui falar dentro do sistema de justiça não sabiam onde essas pessoas estão, onde eles estão cumprindo suas penas, quais são as normas, como elas cumprem essas penas. É possível uma pessoa da comunidade LGBT, uma travesti, uma mulher trans, comparecer a uma audiência criminal com seus cabelos raspados? Isso é possível? Então, eu percebi que esse assunto era um assunto invisível. E comentando com o Wellington a respeito desse assunto, pensando, Wellington, estou achando que esse é o tema ideal para a minha pesquisa. Né? É um assunto que ninguém sabe, eu estou conversando com as pessoas e elas não sabem. E o Wellington, então, falou, que coincidência, que surpresa, é o assunto realmente ideal para a sua pesquisa. E eu vou te apresentar para a pessoa que, de uma forma pioneira, há anos atrás, pensou nesse assunto, sentiu a dor que está envolvida nesse tema e que, então, enfrentou todo um sistema que é conservador, que é tradicionalista, que é machista, que é o sistema de justiça, nós sabemos, e conseguiu implementar a primeira ala para cumprimento de pena da comunidade LGBT. O Wellington, então, muito generosamente fez a ponte para que eu conhecesse Valquíria, né? Entrevistei a Valquíria mais de uma vez, saímos, conversamos. Valquíria também, generosamente, como é a característica desses dois, né? Que eu compartilho aqui hoje, essa live. Inclusive, eu faço um parênteses que a sugestão para que eu falasse depois da Valquíria foi minha. Então, a culpa dessa loucura é minha. Não sei onde eu estava com a cabeça quando eu decidi que eu falaria depois de Valquíria Laroche. Mas agora, né, já está decidido. Mas então, o Wellington e Valquíria muito generosos, conversaram comigo várias vezes. Valquíria me apresentou todo esse rico material que ela apresentou aqui um pouco hoje para vocês. Fotos realmente de partir o coração. É uma realidade muito, muito dramática. E eu, então, fui aprofundar esse estudo. E acabei entrando num túnel de dor, de sofrimento, de invisibilidade, que não é prioridade do Brasil. Não é protagonismo, vamos dizer assim, do Brasil, do nosso país, Brasil. É uma questão mundial. Mulheres trans, travestis, homens gays, homens trans, não têm seu espaço respeitado no momento de cumprir uma pena de acordo com a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero. E esse é um problema que nós encontramos na Europa, nós encontramos nos Estados Unidos, nós encontramos na América Latina. Então, o pioneirismo da Valquíria saltou ainda mais aos meus olhos. Porque quando eu fui aprofundar esse tema, realmente eu descobri violações de direitos humanos em países que a gente jamais imaginaria, como Inglaterra, por exemplo, né? Como Estados Unidos, por exemplo, que às vezes são tidos como países que têm um avanço civilizatório e que nós não teríamos. E Valquíria teve esse olhar e deu esse avanço e conseguiu enfrentar, com certeza, muitas objeções. E nós tivemos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, né? Na verdade foi em São Joaquim de Bicas, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e posteriormente em Vespasiano, 2 alas para que essas pessoas cumprissem, se quisessem, por meio de uma autodeclaração, as suas penas, de uma forma mais humanizada, sendo permitido a essas pessoas, principalmente às mulheres trans e travestis, que usassem seus adereços, que usassem seus cabelos compridos, que usassem sua maquiagem e, mais importante ainda, que fossem chamadas pelo nome que estaria de acordo com aquela mulher que ali se apresenta. A gente sabe
que o sistema penitenciário brasileiro, né, como um todo, ele é um sistema de violação de direitos. Isso é dito e redito na imprensa, nos artigos científicos, pela academia. O próprio sistema de justiça tem essa consciência. O sistema carcerário brasileiro é considerado um estado de coisas inconstitucional. Então, se a gente pensa num ambiente, num lugar que já é de opressão, imagina aquela pessoa que está intramuros e intramuros daquele muro. Aquela que está, mais uma vez, dentro de um gueto. Aqui fora, ela já, às vezes, tem que viver num gueto para sua proteção. Lá dentro, ela vai ficar no gueto do gueto. Ela é aquele símbolo da opressão dentro da opressão. Então, muitas violações de direitos, que eu não vou me estender, porque Valquíria já falou para vocês aqui maravilhosamente bem. E a gente verificou que Valquíria Laroche, com esse olhar, conseguiu dar um passo a mais para essa violação. Eu digo muito, né, Wellington? Disse para vocês na nossa reunião, disse na última reunião que tivemos com o Ministério Público, e costumo dizer várias vezes que nós vivenciamos, e esse projeto Eu em Construção é um projeto muito relevante, porque ele traz à tona, num momento difícil que nós estamos vivendo, uma série de preconceitos na sociedade. A sociedade tem preconceitos, é preconceituosa e precisa avançar. Mas nós já avançamos muito em muitas coisas. A gente vê um avanço em relação ao machismo, a gente vê um avanço em relação ao racismo, e a gente vê um avanço em relação à LGBTfobia, mas de uma forma mais devagar, não é? A gente percebe que a sociedade avançou a um patamar em que a maioria das pessoas ela tem um pudor de se dizer racista. Ela tem um pudor de se dizer machista. A pessoa pula, né? Eu não sou machista, eu não sou racista. Mas nem todos têm esse pudor quando se trata de LGBTfobia. Há, pelo contrário, pessoas que têm orgulho de se declararem homofóbicos ou transfóbicos, não é? Nós temos uma dificuldade, inclusive, dentro dos movimentos. Dentro do movimento feminista, por exemplo, nós, às vezes, temos dificuldades de mulheres feministas que têm preconceito contra mulheres trans e contra mulheres travestis. Então, eu costumo dizer que, para mim, no meu entendimento, depois da pesquisa que fiz e que depois vim aprofundar nesses anos em relação à temática LGBT como um todo, no meu entendimento, o último muro que a nossa sociedade precisa derrubar para se considerar realmente uma sociedade civilizada é o muro do preconceito contra a comunidade LGBT. E, Mônica, e o convite que o projeto Eu em Desconstrução nos faz é justamente o convite a olhar para esse muro, né? E ir de tijolinho em tijolinho, fazendo esse processo que muitas vezes ele é demorado, porque ele é totalmente individual e ele nos devolve a nossa subjetividade para que a gente possa desfazer, né? Desconstruir essa gama de preconceitos que a gente vem carregando, né? Gente, eu estou achando que ou a Mônica parou, ou o Instagram que já deu uma finalização na live. Vocês estão aí ainda? Ei, Mônica, foi só você que parou, né? Ah, tá. Eu já achei que era o Instagram já interrompendo a live. Mas, e o convite que o projeto nos faz, como diz a Mônica, né, esse convite da desconstrução, ele é um convite cotidiano, né, sim, e ele é um convite corajoso mesmo. Eu sou, por natureza, muito otimista. Belo Horizonte ontem elegeu, né, com mais de 37 mil votos, né, a vereadora, a pessoa com o maior número de votos na história da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Belo Horizonte elegeu, né, a juventude belo-horizontina, a juventude que é a nossa grande esperança, né, elegeu a Duda Salabert como vereadora. Então eu acho que são sinais... E no Brasil nós tivemos mais de 16 candidaturas trans que foram eleitas no Brasil todo, né, para o cargo de vereador, para vereadora. Então eu acho
tão importante a gente entender que, em alguma medida, estamos realmente avançando, né? Que Sim. a gente não pode perder nunca a dimensão da esperança que nos nutre para esse processo tão importante, né, Mônica? Exatamente. As instituições, elas costumam andar devagar, né? Então, assim, no que se refere ao sistema de justiça, eu sei e tenho consciência que há muito a avançar. Nós temos hoje em Belo Horizonte uma delegacia especializada em LGBTfobia, temos a Promotoria de Direitos Humanos também especializada em LGBTfobia, mas a gente precisa avançar muito no acolhimento a esse público, no atendimento a esse público, na escuta qualificada desse público, numa resposta efetiva às suas demandas e na desconstrução mesmo desse preconceito, dessa discriminação. Há um leque de demandas da comunidade LGBT hoje que precisa ser observado, né? Tanto na questão do envelhecimento LGBT, que é invisibilizado, na questão da empregabilidade LGBT, Valquíria aqui comentou, como se a pessoa LGBT só pudesse trabalhar num salão de beleza, como se a pessoa LGBT só pudesse falar disso, né, do ser LGBT, e ela não tivesse outra coisa para contar. Então, a gente tem um leque de demandas muito grande, que precisa ser enfrentado, precisa ser discutido, precisa ser debatido. E eu também sou uma pessoa otimista. Eu acredito que a gente já avançou, a gente pode avançar. E quando a gente avançar, que a gente não perca o olhar para esse público que está escondido atrás dos muros. Que esse público, a gente precisa lembrar dele também. Verdade. E que essas políticas públicas, né, que se tornarão legislação, né, elas também têm que ser construídas a partir da visão da própria pessoa LGBTQIA+. Porque são justamente essas pessoas que sabem onde que a dor lhes dói, né? Onde é que a coisa fica apertada para ele. Só respondendo aqui, a grande maioria das pessoas está perguntando se a live ficará gravada. Sim, a live ficará gravada, tá? Mônica, a Mônica também, né, foi importantíssima a fala dela, enquanto servidora pública, para dizer de como que as pessoas da comunidade têm acesso aos serviços, né, da área da justiça, da área da saúde, para que possam ter resguardados os seus direitos e possam, sim, reivindicá-los e correr atrás deles, né, Mônica? Exatamente. Nós temos a delegacia especializada em LGBTfobia, que aqui em Belo Horizonte fica na rua Barbacena, número 288, ali no Barro Preto. Temos a Promotoria de Direitos Humanos, que fica na rua Timbiras, 29 e 28, também no Barro Preto. E temos a Promotoria de Saúde, que também fica no Barro Preto, na Augusto de Lima, capitaneada pela doutora Joseli Pontes, que assiste a nossa live, que já vi ela aqui muito carinhosamente também. Então, são lugares que a comunidade LGBT, com certeza, será muito bem acolhida e recebida. Porque já há um preparo para isso, já há um preparo para essa escuta, já há um olhar diferente, né? Um olhar qualificado para eles. Isso mesmo. Pois então, Mônica. Com essa vivência, né, Wellington, eu gostaria aqui de falar, antes da gente terminar, sei que o tempo está curto, com essa vivência, um mundo diferente se descortinou para mim. Um mundo de Valquíria Laroche, um mundo de Duda Salabert, um mundo de Luiz Morando, um mundo de Amara Moira, então um mundo de Jaqueline Gomes de Jesus, um número de pessoas que estão na luta constante pelos seus direitos, pela sua visibilidade, pela sua voz. E eu gostaria, então, antes de me despedir, ler um trecho que eu sempre agora gosto de citar, da Amara Moira, que é uma professora doutoranda em literatura, travesti, prostituta, e ela diz assim: gosto de andar por aí de cabeça baixa, sem ter que enfrentar olhares e imaginar o que estão pensando ao me ver. Se as pessoas riem, faço todo um esforço para acreditar que deve ser por piada ou coisa engraçada que lhes ocorreu. Me ponho no mundinho cor-de-rosa sempre, um que me proteja. Não olho, não retribuo olhares, passo alheia a tudo que me envolve. Que a gente possa sair do nosso lugar de conforto, de privilégio, para entender como que a vida da comunidade LGBT ainda é difícil. Como um mero caminhar pelas ruas
que para nós é corriqueiro, para eles e para elas ainda é difícil. Então, esse é o recado que eu queria dar aqui hoje, que a gente se desconstrua e que a gente consiga derrubar esse último muro. Entendi. Mônica, então não sai por enquanto ainda não, para eu poder me despedir, para eu não ficar sozinho aqui, tá? Para eu me sentir não te deixe sozinho jamais. Me deixa sozinho, não. Gente, então eu agradeço a participação de todos. Queria aqui externar minha profunda admiração por essas duas mulheres, né? Mônica, Valquíria, pessoas tão importantes na minha vida como pessoa, como terapeuta, como profissional, né? Pessoas que me ajudam cotidianamente a me tornar cada vez melhor, né? E queria também, né, externalizar um grande abraço ao meu amigo Marcos Guimarães, né? Mineiro de Sete Lagoas, que foi gaúcho por um tempo e agora é paulista, né? E que idealizou esse projeto e que puxou nosso tapete. Porque na hora que ele me mandou um convite, falando assim comigo, vem participar comigo, ele me deu uma cutucada e ele disse assim para mim, desconstrua. O que você precisa desconstruir? E foi tão importante para mim fazer esse exercício, sabe? E é pela via do afeto, né, que a gente consegue traçar e trilhar esse caminho de uma forma mais efetiva, né? Então, convido a vocês que afetivamente também se deem a oportunidade do exercício da desconstrução, de entender o que no dia a dia de cada um de vocês precisa ser repensado e ser reconstruído, tá? O Marquinhos pediu para avisar que o podcast 6, o episódio 6 do podcast Desconstruindo o Machismo, logo já estará disponível, tá bom? E aguarde que nós estaremos novamente aí com outros temas nas lives aí que o Marquinhos está nos convidando, tá bom? Então agradeço a todos a participação, mando o meu grande abraço e a todos vocês e agradeço. E depois assistam a live e encaminhem a live para outras pessoas que possam também refletir e escutar as nossas palavras, tá joia? É tão importante poder veicular projetos e reflexões tão profícuas, tão importantes, tá bom? Um abraço a todos. Boa noite. Marcos. Obrigada, eu em Desconstrução. Obrigado, Hector. E obrigada, Valquíria. Tá, joia. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.